Vamos iniciar então a nossa aula de hoje. Vamos começar falando com o nosso Deus. Eu convido você a fechar os seus olhos neste momento, eleve os seus pensamentos ao Senhor e ore juntamente comigo. Papai querido, queremos te agradecer, porque o Senhor é o dono, é o autor da vida, porque o Senhor nos ama e cuida de nós. Te agradecemos pela vida de cada criança, que o Senhor esteja cuidando, que o Senhor esteja assim dando a tua graça, dando sabedoria a cada uma, e por cada família também, que o Senhor esteja derramando continuamente as suas bênçãos sobre cada família, suprindo cada necessidade, cuidando de uma forma especial daqueles que se encontram doentes. Que possamos cada dia estarmos juntos, possamos cada dia continuar confiando e esperando sempre no Senhor. Perdoa, Pai, os nossos pecados, nos dê graça cada dia e nos ajude a Te buscarmos mais e mais e a sermos obedientes a Ti. Nós oramos e Te agradecemos por todos os Teus feitos nas nossas vidas. No nome de Jesus. Amém. Beleza, então continuando, nós vamos, o nosso valor do mês, né, que é solidariedade, vamos relembrar esse valor, lembrando sempre de sermos solidários, de buscarmos sermos solidários uns com os outros. E o nosso versículo da semana que diz, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Filipenses 2:4. E nós temos um grande exemplo de alguém que se preocupou não só com a sua vida, mas com as nossas vidas. Deus, ele abriu mão de sua glória eterna. Ele veio, ele se entregou por mim e por você. Ele sofreu dores, ele passou por muitas dificuldades, mas isso não o abalou, ele continuou sendo Deus, Deus Santo. Ele veio por amor a nós que estávamos no pecado, eternamente separados dele. E Ele cuidou de nós e Ele nos desafia a cada dia a estarmos também procurando imitá-lo, cuidando de outras pessoas, sentindo amor, aprendendo a perdoar e a sermos sempre agradecidos ao Senhor por este tão grande amor que Ele mostrou para conosco. Então que nós possamos cada dia nos preocuparmos também com as pessoas que estão ao nosso redor. Vamos falar os nossos livros da Bíblia juntos, bem forte. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, continuando com os livros do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 aos Coríntios, 2 aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemon, Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João, Judas e Apocalipse, totalizando aí os 66 livros contidos na Bíblia Sagrada. Nosso ambiente alfabetizador, hoje nós vamos estar relembrando aí o nosso alfabeto maiúsculo. Vamos lá, ler comigo bem forte. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y e Z. Lembrando que o alfabeto maiúsculo é usado no início dos nomes próprios, nome de pessoas, nome de cidade, nome de ruas, o nome que se dá a alguém ou algum lugar, e é usado também no início de frases e textos. Nesse momento nós vamos
observar agora o nosso livro. Nós estaremos iniciando hoje o nosso livro 2 do segundo bimestre, nosso novo livro. E eu queria que você observasse aí juntamente comigo, na página 6 e na página 7. Nós temos aí... O que você pode ver nessa imagem? Exatamente, nós temos crianças, nós temos adultos. O que eles estão fazendo? Isso, observamos, alguns estão lendo, outros estão lanchando, outros estão conversando. Em que local eles se encontram? Exatamente, eles estão na escola, no corredor da escola, no pátio da escola. Em que momento? Exatamente, eles estão no momento do recreio, um momento de descontração, nós podemos observar. Então, nesse novo livro, nós vamos falar sobre o que estão fazendo aí. Algumas estão lanchando, algumas estão conversando. Então, nós vamos abordar o tema agora do nosso novo livro, exatamente sobre comunicação. O que é comunicação? Nós nos comunicamos o tempo todo, porque comunicar é receber e transmitir uma mensagem. Quando você fala com a mamãe, quando você fala com o colega, quando você ouve a professora, quando a professora ouve você, quando você fala com a vovó, o vovô, não importa com quem você está falando, você está se comunicando, você está transmitindo uma mensagem e você está recebendo uma mensagem de outra pessoa. Essa mensagem ela pode chegar a nós de várias formas, através de vários meios, tá? Então, nós vamos estar observando também isso. Nós temos aí nessa imagem alguns meios que nós chamamos meios de comunicação, que são formas de nos comunicarmos através do computador. Vocês estão se comunicando comigo agora. Temos o telefone, temos a carta, que era muito usada antigamente, hoje é menos usada. Então, nós temos outros tipos de comunicação e conversando também, olho a olho, cara a cara, é uma comunicação. Nós vamos observar agora em português sobre relato. Vamos falar sobre relato pessoal. Pessoal vem de pessoa. Vamos ver primeiro o que é um relato. Relato é um texto onde uma pessoa conta uma situação vivida por ela. É um relato pessoal, porque a pessoa vai contar um fato, vai contar algo que aconteceu com ela. O relato ele indica o local e o tempo em que o fato ocorreu. O narrador fala algo que aprendeu com a situação. Ou seja, o relato ele vai dizer sempre onde que isso aconteceu e o tempo. Esse tempo foi ontem, foi hoje, esse tempo foi de manhã, foi à tarde, foi à noite. Então, o relato ele vai também contar esse momento. E no final, o narrador, que vai estar narrando esse relato, ele pode sempre contar algo que ele aprendeu com toda esta situação. Nós vamos observar então no seu livro. No seu livro, na página 8, nós temos aí uma imagem de um parque de diversões. Nós temos várias pessoas neste parque, tá? Então, observa, a Camila e o Caio foram duas crianças que foram para o parque. Quando eles chegaram na escola, eles foram relatar para os colegas os momentos que eles viveram no parque. O que será que eles falaram? Quem que eles viram no parque? O que eles fizeram no parque? O que eles podem ter contado para os colegas? Então, se é um relato pessoal, eles vão falar daquilo que eles viveram. Eles podem contar sobre os brinquedos que eles brincaram. Eles podem contar sobre as guloseimas, os lanches que eles comeram, os lanches gostosos que eles comeram no parque, todo o parque tem. Eles podem contar as pessoas que estavam no parque, se tinha muitas pessoas, se tinham poucas pessoas. Então, eles vão relatar momentos gostosos vividos ali. É um momento de interação em um parque. Lá tem vários tipos de pessoas desenvolvendo várias atividades. Tem os que vão para brincar, tem os que vão só para acompanhar as crianças, tem os vendedores que ficam nas barracas vendendo lanches, há jogos que tem também. Então, é um momento de interação, de interagir, e é importante aprendermos que nestes ambientes nós devemos sempre respeitar as pessoas, respeitar as regras que existem lá. Então, o relato pessoal, ele pode ser oral, ele pode ser contado, mas ele também pode ser escrito.
nós vamos ver que ele tem duas linguagens no relato. Tem a linguagem formal e a linguagem informal. Que é isso, tia? Vamos ver então. A linguagem formal é uma linguagem simples, é uma linguagem do dia a dia, é o modo como você conversa lá na sua casa com a sua mãe, com o seu coleguinha quando vocês estão brincando. Então ela é uma linguagem bem simples, que ela não vai se preocupar com regras, com a forma correta até de falar, tá? Mas nós temos também a linguagem formal, que é também chamada de linguagem culta. Essa linguagem formal, sim, ela é uma linguagem mais séria, é uma linguagem onde você vai procurar falar exatamente as palavras corretamente, ela é usada mais numa reunião, ela é usada pelo professor na sala de aula, ela é usada quando você vai conversar com o médico, com o dentista. Então essa é a linguagem mais séria, mais chamada de formal ou de linguagem culta. No seu livro, eu queria que você acompanhasse comigo, no seu livro, na página 9, nós temos aí um texto que ele foi publicado em um blog de viagens e tem uma seção nesse blog chamada Ops, e o título desse texto é Paguei Mico na Viagem. Então eu queria que você acompanhasse a leitura desse texto agora comigo, tá? Antes de ler, só para você compreender melhor o que é o blog. Um blog é um espaço na internet usado para contar histórias, publicar conteúdos pessoais ou não e escrever sobre qualquer tipo de assunto. Então, nós vamos ler agora, ele foi publicado em um blog na internet. E diz o seguinte: paguei mico na viagem. Na semana passada, viajei de ônibus para Curitiba com meu pai, minha mãe, minha prima. Durante o trajeto, houve uma parada para as pessoas se alimentarem ou irem ao banheiro, e eu desci com minha prima para ir até uma lojinha comprar alguns biscoitos, enquanto minha mãe nos observava da porta do ônibus. Quando saímos da lojinha, subimos no ônibus e reparamos que havia duas senhoras sentadas nas nossas poltronas. Não vi meu pai nem minha mãe. Então pensei que eles haviam descido para ir ao banheiro e que essas senhoras sentaram nos nossos lugares por engano. Falei para elas: com licença, acho que as senhoras estão nos lugares errados. Elas nos olharam como se não estivessem entendendo nada. Nesse momento, minha mãe gritou lá da porta do ônibus: Henrique e Luana, vocês estão no ônibus errado. Desçam já daí. Fiquei vermelho no mesmo instante, porque o ônibus inteiro começou a olhar para mim e para minha prima. Pedimos desculpas para as duas senhoras e descemos correndo. Desde esse dia, eu presto bastante atenção por onde ando. É um texto elaborado com fins didáticos. E lá no final tem o glossário que ele vai falar exatamente o que é pagar mico, passar vergonha em alguma situação. Então, esse texto foi publicado no blog, na seção Ops, ok? Então, você vai agora, nesse momento, você vai passar para as suas atividades. O que era para você compreender nessa aula de hoje? O relato, que é um momento em que você vai contar alguma coisa, que esse relato, ele tem sempre um momento, o tempo, o local, o narrador vai estar no final, falando algo que ele aprendeu com essa situação. Você vai observar que o relato ele tem dois tipos de linguagem, que é a linguagem formal e a linguagem informal. Linguagem formal, aquela linguagem simples do dia a dia. A informal ou culta é aquela linguagem onde você vai estar observando exatamente mais a gramática, a forma correta de falar, não vai falar em gírias, dependendo do lugar, você vai usar essa linguagem formal no lugar onde você se encontra. Então, nas suas atividades, você vai estar observando aí, página 10, você vai estar observando o título do texto, o assunto principal que foi abordado, onde esse texto foi publicado e, o que quer dizer essa palavra, o que ela tem a ver com o texto. E na página 11 você vai estar observando também o nome do autor, por onde que você chegou a essa conclusão. E você vai ver aí sobre a linguagem formal, a linguagem informal, que é observada no relato pessoal, tá? Você vai ler aí, depois você vai marcar
observando que no relato pessoal, o narrador, se eu faço parte do relato, eu vou usar a expressão eu fiquei, eu compartilhei, eu vivi, eu fiz, ou seja, o narrador vai estar sempre presente nesse relato. Isso você vai estar observando também na página 12, onde você vai estar grifando aí as palavras que vai indicar que esse narrador participou do relato, ele fez parte desse relato, beleza? E na página 13 você vai observar aí também quem está falando, o travessão que apareceu lá para indicar a fala, e você vai estar dizendo aqui quem falou nesse momento. E na outra questão você vai marcar se a linguagem é formal ou informal, em que situação ela é usada, ok? Então você vai resolver as atividades e nos encontraremos mais tarde para tirar dúvidas.